E o versículo 6 e 7 cita Moisés, Arão e Samuel. E eu fiquei pensando, né, que o salmista aqui, ele colocou esses dois nomes desses homens que tiveram um papel tão importante, né? Moisés, que Deus chamou Moisés, e Moisés começou com aquela reclamação, que ele não podia, que ele não conseguia, que ele não sabia falar, e deu um monte de desculpas, né? Você é assim também? Será que alguém, né, é assim? Deus chama a gente para algo, Deus fala alguma coisa com a gente e a gente, ai não, ai mas não sei o quê, ai mas, né, coloca um monte de empecilhos, como se dependesse de nós, né? Como se fosse, se a gente fosse fazer com a força do nosso braço, se a gente fosse fazer da nossa cabeça, se a gente fosse fazer com as nossas forças, com os nossos recursos. E aí Deus é, acabou chamando Arão, né, para ajudar Moisés, de tanto que Moisés reclamou. Ainda bem que sempre tem alguém que Deus chama, né, para nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada. Sempre tem alguém que Deus coloca. E mas me chama a atenção, né, que Moisés reclamou tanto e aí Deus chamou Arão para ir com ele. Era uma obra muito difícil mesmo, né? A gente critica assim o Moisés, mas com certeza nós também agiríamos dessa forma. Libertar o povo, enfrentar o faraó, né, o rei do Egito, com todo o seu poder, todo o seu exército. Depois a gente vê lá na travessia como como que todo aquele exército muito bem equipado, né? Os carros e os cavalos eles eram muito bem treinados. E então era isso que Moisés tinha que enfrentar, não é brincadeira, né? E quando Deus chama a gente também fica com medo, né? Quando Deus nos dá uma direção, quando Deus dá um projeto, Deus coloca no nosso coração. E aí Samuel foi aquele menino, aquele filho de Ana, que foi gerado para governar o povo naquela época, né? Esse foi o propósito de Samuel. Então, de um aspecto assim muito específico, muito pessoal, Samuel foi resposta para Ana, né? Uma mulher que não podia ter filhos, que era estéril, e Samuel foi resposta, porque Ana confiou em Deus, porque Ana clamou a Deus e teve uma resposta de Deus, e Deus fez um milagre, né? Nós fomos feitos também para gerar. E toda esterilidade, ela não é normal. Ela não é natural. Não é normal. Né? Samuel foi resposta da esterilidade, da cura de Ana. Mas Samuel também foi resposta para estar liderando o povo naquele período, naquela situação. Sim. E eles foram sacerdotes. Então, o texto está citando esses nomes aqui. Que a gente tem, assim, os nossos nomes também, né? Registrados em algum lugar da história, por obedecermos o Senhor, né? Por sermos também sacerdotes do Deus vivo, sacerdotes desse reino. Amém?